acerto pós-perícia. Normalmente, esse acerto é uma tarefa que tem que ser aberta no 135 para regularizar alguma pendência que está no CNIS do segurado, na vida contributiva dele. Esse acerto pós-perícia, ele tem travado muitos benefícios por incapacidade, seja de contribuinte individual, seja de facultativo, de segurado especial, principalmente, né, que é o trabalhador rural. São pessoas que a informação sobre o exercício da atividade ou sobre a contribuição, ela não entra no CNIS. Aí, se não está a informação no CNIS, a hora que sai o resultado do benefício por incapacidade, sai a decisão de indeferimento do benefício por não constatação da qualidade de segurado, ou seja, por não constatação que a pessoa cumpre todos os requisitos para recebimento do benefício por incapacidade. Então, eu reforço, né, a informação para os ouvintes, para os segurados do INSS, que passaram por perícia e essa perícia não ficou disponível o resultado após 24 horas, como é orientado lá, pode ser indicativo de alguma pendência no sistema do INSS, no cadastro do segurado. Por isso, a importância de fazer esse acerto pós-perícia. Doutora, para a gente poder, como que eu posso dizer, para a gente poder contextualizar o ouvinte, como resolver essa situação e como ela pode ser identificada? Um dos principais indícios que há algum problema é a não disponibilização do resultado da perícia após 24 horas. Então, se o segurado passou pela perícia do INSS e deu lá o prazo de 24 horas e não saiu o resultado de deferimento ou de indeferimento, ou seja, ele passou ou não passou na perícia, é sinal que alguma coisa está errada. Ou no cadastro do segurado ou nas informações no sistema. Aí ele tem que entrar, tem que ligar no 135 e solicitar a tarefa chamada acerto pós-perícia. Aí na central 135 vai ser aberta essa tarefa e se for falta de documentação, dados conflitantes, né, erro de algum conflito em alguma informação prestada, vai ser aberta uma exigência onde o segurado deverá anexar no sistema do meu INSS a documentação faltante para que o benefício seja concedido. Foram várias pessoas que eu atendi nessa situação, então eu achei importante trazer essa informação para a população, para ficarem atentos. Se o seu benefício, se o resultado da sua perícia não saiu dentro de 24 horas, alguma coisa está errada. Isso não quer dizer que o resultado vai ser favorável. Você precisa de um resultado dentro de 24 horas. Se o resultado foi de indeferimento, foi desfavorável ao segurado, aí o segurado tem que analisar qual que é o problema. Constatou a incapacidade laborativa, ou seja, ele passou na perícia, aí ele tem direito ao recebimento do benefício. Ele só não vai receber se ele não tiver qualidade de segurado, se ele realmente não tiver direito, ou se tiver alguma pendência no sistema. Então, é importante ficar atento a isso aí. Não adianta o segurado ficar esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, esperando o resultado de perícia, e se não abrir o acerto pós-perícia, não vai resolver. E essa solicitação, essa solicitação do acerto, ela só pode ser feita por telefone e após esse período que a senhora indicou para a gente, né? Após esse período que se torna um período indicativo para que a pessoa tenha uma noção de que esse acerto pós-perícia não tá à disposição, qual documentação que ela tem que ela precisa reunir, o que ela deve fazer, se ela é somente por telefone, ou tem que ir na agência, ou é agência e telefone, quais documentos mais comuns que são solicitados, existe um modelo, alguma coisa que pode, uma forma que o ouvinte nesse momento, que tenha passado por isso, ele possa ter um modelo de petição para poder juntar junto com esses documentos e levar lá no INSS. E se não tiver uma solução, como que o segurado pode registrar uma reclamação na ouvidoria do INSS?
Para reclamação na ouvidoria, é entrar no site do INSS e ir na ouvidoria, né, lá vai ser aberto um formulário, onde ele vai ter que preencher várias informações e colocar a sua reclamação. Agora, pelo 135 também é possível você fazer a reclamação para a ouvidoria. Basta solicitar, né, no 135 que você quer fazer isso, fazer a abertura dessa reclamação. Ressaltando a importância de o segurado não ir presencialmente para a agência do INSS, a não ser naquelas situações que o serviço já esteja agendado. Atendimento presencial para perícia com horário marcado, igual vem acontecendo aí desde que a agência do INSS foi reaberta no dia 4 de fevereiro. Então é muito importante alertar para que não haja aglomeração na porta da agência. Por exemplo, Matheus, essa semana eu atendi um cliente que ele é segurado especial, ele é trabalhador rural. Nessa situação, ele não paga contribuição ao INSS. Então, se ele não contribui, não vai ter a informação no CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Esse documento, ele traz toda a vida laborativa do empregado urbano. O segurado especial, nós vamos gradativamente aí fazendo, para ser feito, né, gradativamente a inclusão dele no Cadastro Nacional do Segurado Especial, no CNIS do Segurado Especial. Já está sendo, para estar sendo implementado, mas ainda não está vigorando. Por exemplo, ele teve um problema de saúde que o deixou incapacitado para a atividade rural dele. Ele marcou perícia, passou na perícia do INSS, o médico do INSS o considerou incapacitado, ou seja, disse que ele não poderia trabalhar. Porém, o benefício para ele não foi concedido. Aí ele me procurou, nós fomos verificar, já tinha passado esse prazo de 24 horas, ele não tinha esse conhecimento, que ele precisava fazer o acerto pós-perícia. Aí nós verificamos, eu fiz a abertura para ele do acerto pós-perícia e a hora que eu fui atendida no atendimento prioritário para advogado, a informação é que não constava contribuição para ele no sistema. Aí eu falei com o servidor, né, com o atendente, né, porque nesse caso não são servidores que nos atendem. Porque o advogado ele tem o canal, né, do 0800 para poder ser atendido, tem o e-mail que ele pode enviar para poder pedir as informações. Aí lá foi prestada essa informação. Olha, o benefício para ele não foi concedido porque ele não tem qualidade segurada, ele não tem contribuição. Então verificou-se pelo CNIS. Aí eu expliquei, eu falei, não, mas ele não vai ter contribuição no CNIS, ele é trabalhador rural. Se ele é trabalhador rural, ele tem que fazer a autodeclaração e juntar toda a documentação que comprove o exercício da atividade rural, pelo menos nos 12 meses que antecedem a incapacidade. Aí foi feito, aí abriu-se, fez a abertura da tarefa, né, no meu INSS do cliente, abertura de tarefa pós-perícia, e nessa situação eu anexei toda a documentação rural dele. Ao anexar a documentação rural, quando o servidor do INSS foi fazer a análise daquela tarefa que foi aberta, o benefício foi concedido. Então, essa é a importância. Então, o exemplo do trabalhador rural é importante por isso, porque ele não tem informação do CNIS. E se ele não tem essa informação de que se ele não fizer o acerto pós-perícia, ele não vai receber o benefício nunca. Ele vai ficar ali esperando, vai passar por outra perícia, vai ser indeferido, vai passar por outra perícia, vai ser indeferido. Por quê? Porque não consta no sistema do INSS que ele é segurado especial. Entendi. Doutora. Então não precisa de petição, não precisa nada. A importância de você fazer esse acerto com um profissional habilitado é que os advogados têm atendimento prioritário. Nós temos um telefone 0800 à nossa disposição e a OAB de Minas, da qual eu faço parte também, da Comissão de Direito Previdenciário de Minas, já está ajustando um atendimento para os advogados via guichê virtual. Então vai aumentando as possibilidades do advogado ser atendido. O segurado também vai ser atendido? Vai agendar e ele vai apresentar a documentação ou vai à agência do INSS assim que for marcado. É porque o INSS não atende se não for com horário marcado. Nós tivemos até, durante a pandemia mesmo, aquela caixinha que ficou lá fora, que eu não lembro como é que chama,
mas que o segurado que tinha que apresentar documentos presenciais, ele colocava a documentação no envelope, identificava o envelope e depositava numa urna lá na porta da agência, também com horário marcado. Aí o servidor ia, pegava essa documentação e fazia o cumprimento da exigência que era necessário. Doutora, agora está mais fácil aqui da pergunta do ouvinte. Aquela hora eu estava tentando identificar quais eram as dúvidas e aí agora está mais direcionado. Por que quando isso acontece, por que é necessário fazer o acerto pós-perícia e por que não saiu o resultado da perícia e como que isso acontece no INSS? Porque nesse caso, a senhora estava atendendo a um cliente. E se não fosse a senhora, esse cliente estava perdido aí. Sim, é por isso que eu achei importante trazer essa informação para a população. Uhum. Eles não são obrigados a contratar o advogado. Mas se você não vai com uma pessoa especializada, ele não vai saber o que ele tem que fazer. Corre o risco. Entendeu? Por isso eu trouxe a informação e a pessoa que não teve o resultado do benefício dentro de 24 horas, ele tem que ligar no 135, solicitar esse acerto pós-perícia e a hora que abrir a tarefa, que vier a exigência que vai vir para o meu INSS do segurado, ele tem que abrir aquilo ali, verificar qual que é a exigência e apresentar o documento que está exigindo. Uhum. Se ele souber fazer isso, aí ele pode fazer sozinho, não tem problema nenhum. Então, a importância de trazer é justamente isso. Não fique eternamente esperando um resultado de perícia. Se não saiu dentro de 24, ali, estourando 48 horas, alguma coisa está errada no sistema e ele tem que ir atrás, ele tem que procurar saber o que é. Ou ligar no 135 ou procurar um profissional, sabe, que ajude ele a fazer isso daí. A tarefa pós-perícia só é aberta pelo 135, só por telefone. No meu INSS ela ainda não está disponível. Então liga no 135, o atendente o segurado vai explicar o que aconteceu com ele, o atendente vai abrir essa tarefa que vai cair para a agência resolver. Ou a agência de Patos, ou a agência de Uberaba, a gente não sabe onde cai. Uhum. Mas aí foi direcionada a tarefa para alguma gerência executiva, o problema vai ser resolvido. Se tiver direito e apresentar a documentação, o benefício vai ser concedido. Se não tiver direito, o benefício vai ser negado. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais participação. Tenho sim. Como é feito esse acerto pós-perícia e quais... Aqui só já respondeu os documentos, né? E o tempo de espera? Quanto tempo que demora? Normalmente, quando a gente liga, eles pedem um prazo de 5 dias úteis. De 5 dias. Então, abriu o acerto hoje, eles pedem para esperar pelo menos 5 dias. Espera 5 dias. Não resolveu, liga novamente. Entendeu? O prazo da perícia, só falou que o prazo da perícia é o prazo de divulgação é mais curto, né, doutora? É mais curto. Não, pela experiência que eu tenho com os meus clientes, porque eu não acompanho perícia, do jeito que está lá no INSS, eles estão... Só é possível acompanhar aquele segurado mesmo que possui limitação. Então, por causa da pandemia, restringiu muito e eu oriento os meus clientes, né, a data, o horário tudo certinho, a documentação, mas eu normalmente não acompanho a perícia. O retorno que eles me passam sobre isso é que após a realização do ato pericial, eles falam que dentro de 24 horas sai o resultado, que é para aguardar. E depois consultar no sistema o resultado da perícia. Se dentro de 24 horas não tem esse resultado, alguma coisa está errada. Aí tem que investigar para verificar qual tipo de acerto que tem que ser feito. Às vezes é conflito no próprio cadastro. Dados errados, dados divergentes. Né? Porque o sistema do INSS, ele cruza, né, várias informações. Então, o cadastro do segurado ele tem que estar atualizado. Nome do pai, nome da mãe, principalmente, CPF, data de nascimento. Às vezes é um endereço que está errado. Então, como o sistema está passando por constante atualização desde a reforma da Previdência, eu não tenho como falar para você, e eu busco sim essa pergunta, essa resposta quando eu sou atendida, nesses canais prioritários do advogado, eu busco essas respostas para passar para o cliente. Mas eles só sabem o que está travando o sistema a partir do momento que abre a tarefa. Então, ligou no 135, fez o acerto pós-perícia, abriu a tarefa, o servidor vai emitir a carta de exigência para falar qual tipo de documento que o segurado tem que apresentar.
O que é essa carta de exigência, né? Vamos falar de um jeito que a pessoa vai entender. Abriu o acerto pós-perícia, o INSS vai chamar o segurado e vai falar com ele: olha, eu preciso que você me apresente a documentação rural, eu preciso que você atualize o seu cadastro, sabe? Nessa exigência vai vir falando o que ele precisa fazer para tirar essa crítica do sistema. Entendi. Vamos aqui, vamos ver. O ouvinte pode participar conosco pelo 991050439. Pode fazer sua pergunta, pode tirar dúvida. Este é o quadro Direito Previdenciário. Temos também o telefone fixo liberado para você fazer pergunta. Hoje, o tema do quadro Giro Previdenciário é o acerto pós-perícia INSS. Pós-perícia no INSS. E o que é e como fazer? A gente está tirando todas essas dúvidas aqui. Doutora, como é feito esse envio dos documentos após o acerto pós-perícia? O envio dos documentos de maneira digital pelo site do meu INSS. Aí você ou vai fotografar ou vai digitalizar o documento e vai anexar no meu INSS para que seja analisado pelo servidor. É bom a gente ressaltar, não é necessário um advogado para fazer esse acerto pós-perícia. Não é necessário. Mas tem sempre aquele mas, né? Mas quem já está experiente em fazer isso, Matheus, contaria, né? Experiência, Matheus, é o atendimento prioritário que nós temos. É a prerrogativa da OAB que a gente seja atendido. Porque você imagina se o advogado for ficar na fila de atendimento igual o segurado fica. Não tem condições. Então, além da experiência, além da agilidade disso ser resolvido, é você ter um resultado mais rápido. Você pode abrir um acerto pós-perícia e demorar 30 dias. Então, depende de cada caso. Eu não estou falando aqui que obrigatoriamente a pessoa tem que ter um profissional. Eu só estou chamando a atenção do pessoal. Mas é recomendável, né? Em 24 horas, se não sair o resultado, alguma coisa está errada. Ele mesmo liga no 135 e verifica o que é. Se ele conseguir resolver, ótimo. Se ele não conseguir, procure ajuda para que o benefício seja liberado mais rápido. Doutora, deixa eu ver aqui se eu tenho mais perguntas a respeito do tema. Vamos lá. O acerto pós-perícia é um desserviço para o cidadão? Eu não acredito que seja necessariamente um desserviço, sabe? É a forma que nós estamos tendo de corrigir os erros que estão tendo nos sistemas. Como todos sabem, nós estamos aí há 1 ano e meio da reforma da Previdência e o sistema até hoje não está completamente adequado às mudanças que ocorreram. Então, como se diz, a gente trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Se foi feito essa reforma sem a adequação correta, infelizmente nós não temos muito o que fazer. Sem contar que nós estamos também já no 2º ano de uma pandemia. Então, é o 2º ano que a agência, agora março, nós fizemos 1 ano de agência fechada, sem contar a quantidade de servidores que se aposentaram, que não teve concurso, isso de uma abrangência nacional. O déficit de servidor do INSS é muito grande. Então, é por isso que geram essas filas enormes. E essas possibilidades, elas vão sendo abertas como uma forma de agilizar a concessão do benefício, que lembrando, o benefício previdenciário ele é substitutivo da renda do trabalhador, principalmente de incapacidade. Porque se eu estou incapacitado, eu não posso exercer a minha atividade laborativa. Se eu não posso exercer a minha atividade, eu não recebo da empresa. Obrigatoriamente, eu tenho que receber do INSS se eu cumprir todos os requisitos para concessão daquele benefício. Então, você imagina, você aí passou por uma perícia em fevereiro e até hoje você não tem resultado de benefício, como é que você fica aí 2 meses esperando uma resposta que você não sabe se vai ser favorável? Então, essas formas de acerto que vão surgindo é uma tentativa, uma expectativa de que o problema seja solucionado mais rápido. Se passou na perícia, o pagamento sai mais rápido. Se não passou, você tem a resposta para, se for o caso, ingressar com uma ação judicial. Então, é a forma de agilizar. A gente tem que ver o lado positivo da coisa. Eu não vejo como um total desserviço, não, sabe? É claro que o correto seria, que tudo tivesse funcionando redondinho, que todos os dados estivessem atualizados e que o benefício fosse concedido com a agilidade e a necessidade que o segurado precisa. Mas a gente sabe que isso está longe de acontecer, né? E eu tenho aqui
a participação do ouvinte, que está aqui elogiando a senhora pela inteligência, está aqui a Graça. Deus parabéns à doutora, muito inteligente. Tem também a participação do Lindomar, dizendo que a senhora é pessoa muito inteligente também, repassando informações com qualidade para o ouvinte. Aqui no nosso Facebook, eu quero agradecer a doutora por ter me alertado, porque a senhora me disse que estava sem som no Facebook. Graças a Deus, como eu te disse, o computador foi formatado e ficou sem som, foi em todo lugar. A senhora ficou sem retorno, para quem estava assistindo, ficou sem comentar, ficou sem falar os assuntos que estavam bombando aqui no programa de hoje. Tá aqui a Nilma de Fátima participando, a Nitiele Teixeira, a Glória Caixeta também. Eu tenho aqui a participação do Ezio Júnior participando conosco. A Vandinha Araújo está na sintonia. Doutora, o seu destaque final para o quadro de hoje? É realmente chamar a atenção de todos os segurados, né, para o acerto pós-perícia. Primeiro, pedir desculpas aí pelo meu atraso, né, que hoje foi conturbado no escritório. Sem problema, fique tranquila, sempre que precisar, à vontade. Mas deu tudo certo, e como foi um assunto recorrente no escritório semana passada e hoje eu atendi muito o acerto pós-perícia, é chamar mesmo a atenção do pessoal. O benefício por incapacidade, ele deve ser concedido com a agilidade e a necessidade que o segurado precisa. Então, fiquem atentos, se passou por perícia, não saiu o resultado dentro de 24 horas, vamos investigar o que está acontecendo. Uma forma de vocês terem aí a resposta, ou positiva ou negativa, para que sejam tomadas as devidas providências, porque se tiver que ajuizar também, aí demora mais ainda a concessão do benefício. E lembrando, acerto pós-perícia, muitas vezes, não é só nos benefícios por incapacidade, né? Às vezes pode ser aí na concessão de uma aposentadoria rural, né? Que também... Isso acontece quando os dados não estão completos no sistema. Então, se você está aí com uma aposentadoria rural também, que está há muito tempo, que não tem resultado, vamos verificar, vamos ver o que é, ver se é caso de acerto pós-perícia, ligar no 135, verificar se tem algum documento pendente, abrir tarefas para que a gente consiga agilizar isso daí. Se vocês ficarem esperando sem tomar providência, a concessão do benefício demora mais ainda. Eu tive conhecimento, eu tive um cliente também que eu atendi, que ele estava aguardando a resposta de um pensão por morte rural desde 2019. E era a falta de um documento. Então, muitas vezes, o benefício, a gente sabe da fila, da demora, mas ela não pode ser, como se diz assim, né, tão exagerada, né? O benefício, para uma análise de benefício, ele não pode demorar 2 anos para ser concedido. Alguma coisa está errada no sistema. Então, é chamar bastante a atenção de vocês. Se precisar, a OAB de Patos de Minas, a Comissão de Direito Previdenciário, nós temos muitos profissionais habilitados. Procure um advogado da sua confiança e peça orientação. Se você não consegue fazer sozinho. Agora, se você consegue fazer sozinho, acesse o 135 e dê prosseguimento no acerto pós-perícia para que o seu benefício seja liberado com mais agilidade. Doutor, antes da senhora encerrar, o ouvinte, como sempre, a hora que tá dando tchau, ele acorda aqui. Pode participar conosco pelo 3818-1798, ligue, participe ao vivo, a doutora tira sua dúvida, ou pelo nosso WhatsApp, tá? Tá aqui a Silvana. Ô, Silvana, é um prazer receber você aqui, tá? Boa noite, Matheus Alves. Queria saber da advogada sobre auxílio pelo BPC. Quando volta a receber o benefício, se tem direito a receber os atrasados. É a Silvana, de Cruzeiro da Fortaleza. Silvana, boa noite. Vai depender do motivo do motivo que foi cessado, né? Você precisa fazer uma análise, né? Verificar se foi caso aí porque nós estamos tendo o MOB, né? Que é o pente fino nos benefícios do LOAS, e verificar o motivo da cessação. Às vezes pode ser falta do cadastro CadÚnico, às vezes algum membro do grupo familiar, a renda superou o limite permitido de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Se for nessa situação, verificar se você tem despesas que comprovem que justifiquem, né, esse limite ultrapassado. Então tem que analisar o caso concreto. E se verificar que a cessação foi indevida, é devido sim o pagamento de atrasados. Agora, se for devido, não vai ser restabelecido o benefício. E se
Por exemplo, o benefício foi cessado hoje porque algum membro, um filho solteiro, por exemplo, está com carteira assinada e o valor desenquadra daquela renda, se o filho casar ou se sair, né, desse grupo familiar, pode ser solicitado um novo benefício. Então, é preciso analisar o caso concreto, mas em linhas gerais é isso que acontece. Muitas vezes pode ser por ultrapassar a renda per capita permitida, que é de 1/4 do salário mínimo por membro da família. E lembrando que grupo familiar é pai, mãe, filho solteiro, enteado, madrasto. O filho casado ou divorciado, mesmo que ele more sobre o mesmo teto, sobrinho, avô, essas rendas dessas pessoas não entram no cálculo do BPC. Então, é verificar o motivo da cessação. Doutora, tá aqui a participação da Silvana, que continua dizendo o seguinte: meu filho voltou a receber e tem mais de 3 anos que a advogada não falou mais nada. Tá aqui dizendo a Silvana. Imagino eu que seja a advogada que esteja cuidando, né, da situação deles lá em Cruzeiro da Fortaleza. Aparecida, boa noite. Eu quebrei a perna, agendei a perícia, mas me devolveu os documentos. Apresentei a escritura no meu nome, a declaração, machuquei com uma vaca. Qual é o nome da doutora? É a doutora Kênia Araújo, viu, Aparecida? Aparecida, então, teve um acidente, ela mora na área rural, ela teve um acidente de trabalho na área rural. E aí, doutora? É boa pergunta da Aparecida, Matheus, porque as pessoas acham que ela vai apresentar a documentação rural no ato da perícia. Não é. Não é o médico que vai analisar a sua documentação rural para saber se você tem direito ao recebimento do benefício ou não. O médico, ele vai analisar a incapacidade, né? Então, se ela já não teve concedido outro benefício por incapacidade pela documentação rural, no CNIS não vai constar que ela é segurada especial. Então, essa é um caso típico de que passou na perícia e não teve benefício concedido anteriormente, provavelmente não vai constar no CNIS que ela é uma segurada especial. Aí, ela tem que abrir o acerto pós-perícia, porque senão o benefício vai vir indeferido por falta de qualidade segurada. Que é a qualidade segurada, nos casos do benefício por incapacidade, no mínimo 12 contribuições anteriores aí à concessão do benefício. Ou a comprovação do exercício da atividade rural nos 12 meses que antecedem aí a incapacidade. Então, no caso da Aparecida, ela foi para a perícia, mostrou a documentação médica e também mostrou a documentação rural. Não é competência do médico perito analisar a documentação rural dela. É o caso típico de acerto pós-perícia. Sai dali, passou 24 horas, não tem a resposta ou a resposta vem indeferida por falta de qualidade segurada, é ligar no 135 para fazer o acerto pós-perícia, fazer o cadastro como segurado especial para o benefício ser concedido. Senão vai ficar esperando, e o benefício não sai. Doutora Kênia, a Graça está aqui participando também, agradecendo pela informação. E por hoje é só. Eu tenho inúmeras outras perguntas, mas o tempo já está bem avançado. Daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista agendada também no momento do meu emprego. E na terça-feira que vem a gente volta a falar. Doutora, tá chegando aqui uma pergunta também, e foi até tema depois da semana passada. Eu recebi ao longo de toda a semana para abordar durante o quadro Giro Previdenciário aquelas pessoas que estão recebendo indevidamente benefícios do INSS e que, por exemplo, assim, uma pessoa, ela foi comprovada a incapacidade dela, uma certa deficiência. Só que aí o INSS deixou claro que ela não podia receber salário. Só que aí recebe salário, tá trabalhando normal. E aí ela tá tirando o direito de outra pessoa a receber o benefício do INSS? E como proceder diante dessas situações? Foram assim, nossa, eu recebi ligação demais, falando, nossa, pergunta a doutora Kênia, como é que faz para denunciar? Porque tem gente que tá pegando dinheiro do INSS sem precisar e tá tirando direito daqueles que têm de receber. Infelizmente, Matheus, as pessoas fazem esse tipo de situação, né? É complicado comentar uma atitude dessa, mas é o caráter, né? Se a pessoa sabe que é indevido, se ela sabe que ela não tem direito ao benefício, mas infelizmente não são nem um caso nem dois, viu? Então as pessoas nessa situação, quem tiver conhecimento disso, pode fazer a denúncia pelo 135, pode fazer a denúncia pela ouvidoria, e que aí vai ser apurado.
E já teve decisão recente agora dos tribunais superiores quanto à devolução dos valores recebidos indevidamente. Uhum. Se for por erro da administração e a pessoa tiver boa fé, ainda está se discutindo se seria devido a devolução ou não. Agora, se comprovada a má fé, aí sim a devolução é certa, sabe? Então a pessoa tem que pensar bem, né, nas atitudes que estão sendo tomadas, né? E é o que você colocou, ela está tirando o direito do benefício de uma pessoa que teria realmente direito, sabe? Uhum. Aí é realmente os inocentes pagando pelos pecadores. É por isso que vem uma operação pente fino do jeito que veio, né? Usando como critério de corte idade, né? Sem fazer aquela perícia mesmo mais correta, né? Para realmente cortar o benefício de quem não faz jus a ele, né? Quem não tem direito, principalmente aos benefícios por incapacidade e os benefícios assistenciais, que agora está acontecendo com luas. Uhum. Mas é importante sim a pessoa colocar a mão na consciência, né? A situação que nós estamos passando, tantas pessoas passando fome, né, com essa pandemia, e receber um benefício que não é de seu direito, será que está correto? Então é cada um com a sua consciência, e quem tiver ciência disso e achar que deve fazer a denúncia, é ligar nos canais mesmo. Na página do INSS é procurar a ouvidoria, ou então ligar no 135 e fazer a denúncia. Ótimo, doutor, obrigado por sua participação, e agora sim, até terça-feira que vem, se Deus quiser, e ótima semana para a senhora, e se cuide. Sim, Matheus, muito obrigada mais uma vez, em nome da UAB, da Comissão de Direito Previdenciário. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e se no decorrer da semana surgirem mais dúvidas ainda sobre o pós-perícia, nós podemos voltar com o assunto na semana que vem. Hoje eu atrasei um pouquinho, o programa ficou mais curto, mas eu prometo recompensar na próxima semana. Pode colocar as perguntas. E o assunto, né, que a população quiser tratar, mande para você durante a semana, e a gente conversa e a gente prepara o assunto para o próximo programa de terça, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e pelo convite. Combinado, doutora. Obrigado a senhora pela participação. Na sequência, a gente tem uma entrevista com uma gerenciadora de empregos. Ela vai participar do quadro Meu Emprego aqui no programa De Tudo Um Pouco, tá? Mas agora tem Irene Cara, What Feeling? Boa noite. Rádio Clube.